Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, o canal Juliano Tagliati. Já se inscreva aí se você não foi inscrito, se não foi inscrito, ative o sininho para receber as notificações e vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Aqui temos entrevistas, análise de jogos, inúmeros shorts, explicação de esportes. O começo do meu canal era muito isso, eu sei que tem muita gente com saudade desses vídeos, eu vou estar fazendo, eu tô devendo isso para vocês, fiquem tranquilos. Agora sim, um papo que eu tive lá no Mentalidade Esportiva, o canal do Andrew e meu, e que é um tema bem legal, se esportes são esportes ou não. Se vocês não viram, vejam lá a nossa conversa, deu quase uns 38 minutos, e foi um debate. O Andrew, ele não enxerga o esportes como esportes, e eu enxergo. Não é que eu enxergo, o esportes é esporte. Independente de você concordar ou não, gostar ou não, querer ou não, eles são esportes. Agora, por que eu também acho que eles não devam ser contemplados pelo Ministério dos Esportes? São esportes que têm donos. Então alguém vai falar assim, se eles têm donos, eles não podem ser esportes, eles são de alguém. Tá ok. Por exemplo, o League of Legends é de alguém. Show. Por que ele é esporte? Tá. Mesmo sendo de alguém, não tendo uma federação, confederação. Vamos lá. Não necessariamente, e a gente acaba aprendendo isso na faculdade, né? Eu mesmo falei isso muitas vezes, que para ser esporte tem que ter uma federação, confederação, tá ligado com regras bem específicas daquele esporte em si. Ok, isso não está errado, está certo. Porém, não necessariamente precisa disso. Vamos colocar aí a NFL. A NFL não tem uma confederação ou federação, nem mesmo americana, ou muito menos internacional, que regem as leis do futebol americano. E vocês vão concordar comigo que o futebol americano é um esporte. Ele não é um lazer, não é um passatempo, nem nada disso. A NBA é um esporte. Alguém vai falar, é claro, a NBA é basquete. Não, é o basquete da NBA. As regras são outras. A FIBA é a Federação Internacional de Basketball Association, que rege as regras do basquete no mundo. Inclusive, quando os Estados Unidos vão jogar, os jogadores americanos ou canadenses, os jogadores da NBA vão jogar os Jogos Olímpicos, eles têm que jogar nas regras da FIBA, que são diferentes, tá? A linha de 3 ela é um pouco mais próxima, o tempo de posse de bola, a ação do aro, a ação no garrafão, o tipo de marcação. Então são esportes diferentes, mas ninguém vai negar, mesmo não tendo uma federação ou confederação, que o basquete da NBA é um esporte. O eSports, ele é um esporte eletrônico. É um esporte que... Por que eles são esportes? Nem todo jogo de videogame vai ser esporte. Aqueles que são scriptados, aqueles que têm um macete dentro do jogo, que se você fizer exatamente isso, vai dar exatamente aquilo, esses não são esportes. Porém, os que não são scriptados, como por exemplo o LoL, que eu tenho que fazer um vídeo aqui com alunos meus explicando, falando um pouco mais sobre o LoL, ou outros esportes eletrônicos, e esportes, eles são esportes porque eles não são scriptados. Tem que ter preparação para os jogos, uma preparação mental, uma preparação física, estrutural, tática, tem treinamento. Aí alguém vai usar esse que eu falei antes, né? Mas eles têm um dono, ok. Aquele jogo tem um dono, mas enquanto ele é disputado, ele tem premiação, tem campeonato, todo mundo entra com igualdade de condições. Até o Roger Caillois, no livro dele, uma indicação, agora me fugiu o nome do livro aqui, fala sobre esportes e jogos, ele fala sobre isso. Inclusive, me lembrou muito na época da faculdade, que isso no primeiro ou segundo período, foi no segundo período, e a professora estava falando de você ter uma sinergia, né? Uma articulação entre mão e pé, você ter uma ação entre
mão e olho e tal, e eu dei o exemplo do jogo de videogame, e ela simplesmente, ela riu da minha cara. Só que você precisa sim, tanto é que, por exemplo, alguns jogadores vão chegando a uma certa idade, ainda jovens, eles não têm mais o movimento tão rápido dos dedos, e eles começam a ficar para trás, eles têm que treinar isso. Da mesma maneira que outros esportes que você não necessariamente precisa de movimento, também são esportes. Independente de você comparar um com o outro, dá pra gente colocar eles todos no âmbito esportivo, tá? O próprio xadrez. Eu coloquei, levantei a bola com o Endo, perguntei pra ele se capoeira é um esporte ou se é uma dança. Até o Chicão fez um comentário bem legal lá, que a capoeira optou em ter as ações dela para ela não ficar limitada enquanto esporte, que o esporte acaba te limitando. Sim, por isso é mais um motivo para dizer que o eSports é um esporte. Você entra numa disputa de League of Legends e você vai ter as regras que você tem que seguir. Todo mundo parte de igualdade de condições. Aí alguém vai falar assim, mas aí Fórmula 1, que você também deu exemplo, o pessoal não parte de igualdade de condições. A Fórmula 1 é um campeonato de carros, montagem de carros. Os pilotos, eles não entram em igualdade de condições porque os carros são diferentes. Mas você tem que atender todas as especificações do carro para esse carro estar apto para a prática da Fórmula 1. E quem consegue atender essas especificações de uma maneira mais correta, mais abrangente, mais resoluta, mais eficaz ou mais eficiente, vai levar vantagem na disputa. Então é um campeonato de carros, no qual a gente vai ter o Mundial de Construtores, o Mundial de Pilotos, no ao mesmo tempo. Então às vezes um cara consegue ser campeão com um carro inferior, que é muito difícil, mas acontece. Mas no Mundial de Construtores, aquela equipe foi campeã, ela montou o melhor carro, teve mais pontos. Então assim, colocar também o eSports enquanto esportes não desvaloriza o esporte que a gente pratica. E não necessariamente valoriza quem pratica o esportes. Pô, o meu cachorro aqui tá danado hoje, hein? Mas deixa ele latir, porque cachorro late, né? Se fosse gato, ele ia miar. Então deixa ele latir. Porém, sim, esportes são esportes, quer queira ou quer não queira. Quer nós gostemos, quer nós não gostemos. Se você vai no dicionário e você procura, a definição de esporte é essa aqui. Prática metódica, individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção de condicionamento corporal e da saúde, ou competição, esporte e desporto. Então, se você for levar o pé da letra, o esporte, ela entra em todas essas aqui. Ela entra na definição, tá? De esportes. Mas eu não tenho, eu tenho que ter destreza. Sim, ó, destreza óculo manual, uma destreza de velocidade de dedos, de tempo de reação, né, como o pessoal chama erradamente aí de reflexo. Você tem que estar bem condicionado fisicamente, você participa de uma disputa, você participa de uma competição. Mas daí a dizer que o Ministério do Esporte tem que colocar no âmbito e fomentar também o eSports, aí não, é outra coisa. Juliano, mas aí você está se contradizendo, porque se ele é um esporte e o Ministério do Esporte tem que fomentar todos os esportes, você está se contradizendo. Então ele tem que fomentar isso também. Eu acho que ele pode buscar os patrocínios com esses donos das franquias e eles fomentem esses esportes, como já fazem, inclusive. Então vamos voltar nesse assunto, já que eles são donos das franquias. E se eles falarem, eu não quero mais essa franquia, ninguém nunca mais vai poder jogar League of Legends assim. Tá bom, alguém vai criar um similar que vai dar as mesmas oportunidades de igualdade de jogo para esses atletas, sim, atletas por equipe ou individual, para que eles joguem e disputem esse esporte. E aí eles vão participar das mesmas regras e aí vão ser formuladas por ligas, da mesma maneira que a Premier League, La Liga, Série A Team, NBA, NFL, MLB, NHL. Não tem federações ou confederações que regem as regras desses esportes.
são ligas que regem, da mesma maneira que são ligas e que regem as regras também dos esportes eletrônicos. Nos casos, o dono do esporte ou as pessoas estão ligadas a ele. Mas isso não tira ele de ser um esporte, porque ele tem competitividade, ele tem que ter treinamento, todo mundo parte de igualdade de condições, tem competição, tem premiação, é jogado por uma gama gigantesca de pessoas pelo mundo inteiro, tem transmissões, né? Da mesma maneira que alguns esportes são considerados esportes num nicho muito estrito, como o cara que come mais cachorro-quente lá nos Estados Unidos, mundialmente isso não é esporte, mas lá dentro é. As cheerleaders, por exemplo, mundialmente não é esporte, mas lá dentro é. Agora, o esporte ele engloba o mundo inteiro. E ele encaixa em qualquer definição de esportes que você possa criar. No momento ele encaixa os esportes que não são scriptados. Esportes que você tem toda hora uma mudança, que você não vai fazer toda hora a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado. Esses que não são scriptados, ou seja, que não tem um final certinho, eles são esportes. Os que são scriptados não são. Então, se por exemplo, eu vou lá jogar um jogo de futebol num videogame comum, e principalmente os jogos mais antigos, eu faço determinada coisa, um macete, vai acontecer sempre aquilo, e sempre eu vou fazer gol dali, esses que não são scriptados, não necessariamente vai acontecer isso, tá? Então, entendam essa diferença do esportes para os esportes, os esportes que são e que não são esportes. Da mesma maneira que se eu for praticar um jogo ou um divertimento numa rua ou num clube, e que eu vou criar as regras naquele momento ali, eu vou adaptar as condições daquele jogo, daquele momento, aquilo vai ser um jogo, vai ser um divertimento, vai ser um passatempo. Se aquilo ali começar a ser jogado por um número muito maior de pessoas, a gente criar uma federação, confederação ou uma liga que eu vou patentear, sim, eu posso vender isso como esporte, isso pode ser um esporte também. É um debate e uma situação muito legal e prazerosa de se falar, né? E a gente não pode ir contra a maré, né? A maré é essa e é verdade, então vamos que vamos. Pessoal, e aí? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Coloque aí, evidentemente, com os seus argumentos, a forma como vocês pensam nos comentários. Grande beijo, forte abraço e assistam lá no Mentalidade também, ficou bem legal. Valeu!